entrei para o cicloturismo por conta de ter muitos amigos que eram apaixonados pela bicicleta e eu, na verdade, caí em muitas coisas na minha vida de paraquedas. Antes de eu me apaixonar pela bicicleta, eu era do meio da corrida, mas antes do meio da corrida, eu fui professora de educação física e com meio ano de formada, eu sofri um acidente muito grave e que me deixou muito tempo sem andar. Eu fiquei 7 meses tendo que andar de muleta e a minha vida acabou se transformando muito por conta disso. Eu acabei encontrando na corrida um divisor de águas que me fez perceber que eu era capaz de muitas coisas, muito além daquilo que eu acreditava. E a corrida fez com que eu despertasse para a atividade física, me visse capaz de enfrentar muitos obstáculos, muitas dificuldades que eu nem pensaria ser capaz de vencer. Nesse meio tempo, a bicicleta foi surgindo na minha vida como uma forma, uma opção de eu realizar minhas atividades físicas e tomar o meu vento na carinha do jeito que eu gostava, sem ter o impacto da atividade física no joelho. Por conta de limitações físicas que eu tenho devido a um acidente que eu tive há muitos anos atrás. A bicicleta acabava sendo algo assim que eu partia para ela sem ser algo assim que eu realmente quisesse fazer, era como se fosse uma muleta na minha vida. E eu tive influência de alguns amigos que já tinham ido para o cicloturismo há muito tempo, muito antes de mim. E nesse meio dos amigos também tinha o Antônio Olinto, que era um amigo nosso aqui da cidade, que vinha fazer as palestras aqui pra gente. E eu ia assim, de levinho, sabendo algo sobre cicloturismo, mas sempre achando que era algo assim que eu jamais seria capaz de realizar. Por conta de eu ter feito várias coisas através da corrida, que eu também achava que jamais eu seria capaz de realizar, a bicicleta foi entrando assim na minha vida como algo assim algo muito alegre, algo que me fazia vincular ao vento na cara, a liberdade de ir por estradas, que de outra forma não seria capaz de estar assim conectada com o caminho, com a natureza, dessa forma que a bicicleta proporciona. E eu comecei a pensar, de um dia, quem sabe, talvez eu vá fazer uma cicloviagem, mas sempre como algo muito improvável, algo que eu colocasse como alguma coisa assim, um sonho, mas aquele sonho assim que você não bota no papel para fazer. O que me fez realmente entrar para o cicloturismo foi uma outra paixão, que é o escrever. E como eu tinha um sonho de escrever um livro, eu acabei juntando as duas coisas. Eu acabei planejando assim, eu iria para a estrada para fazer esse livro, eu escreveria o livro durante uma cicloviagem. E aí eu escolhi o Vale Europeu como uma forma de eu estar percorrendo o caminho através do cicloturismo e escrevendo também. Então eu planejei de fazer o Circuito Vale Europeu, fazendo a primeira cicloviagem e também escrevendo o meu livro. Suzy, antes do cicloturismo, eu já tinha algumas coisas que me faziam ser uma pessoa aventureira. Eu era campista, eu era mochileira, eu era montanhista. E isso fez com que eu me aproximasse muito da natureza, me aproximasse muito desse caminho, direto pelo caminho, sem estar engaiolada numa cabine de aço, em forma de carro, em forma de um ônibus. O ônibus também me leva aos lugares, mas principalmente esse caixote de aço que é o carro faz com que a gente passe rapidamente por caminho, mas não proporciona que a gente vá de uma maneira vagarosa. A frase que eu mais gosto no meio do cicloturismo e que eu coloquei no meu livro, que é o nome do primeiro capítulo, é onde vai com tanta pressa, justamente porque a bicicleta te proporciona passar nesse tempo da bicicleta. O fato da gente passar por um caminho nesse tempo da bicicleta, nesse tempo desapressado, faz com que a gente ouça a cachoeira. Se vocês perceberem aqui, tem um barulho de passarinho. Isso dentro do carro a gente não percebe. De cima de uma bicicleta a gente é capaz de passar
percebendo cada detalhe, um riozinho ali, uma cachoeira, as pessoas que estão no caminho e que muitas vezes param a gente para perguntar: o que você está fazendo? Você está andando de bicicleta? Você é maluca? Mas você está indo sozinha? Principalmente, é a pergunta que mais acontece. Chega num lugar desse, pedalando, olha só. Após o cicloturismo, só potencializou mais essa capacidade de interagir com as pessoas, de perceber o caminho melhor, de querer, sabe o que mais? Compartilhar isso tudo de bom que a bicicleta me proporciona, de passar isso para as pessoas, seja nos audiões, nos textões que eu passo, nos grupos de cicloturismo, nos textões que eu publico no meu blog ou na rede social, falando para as pessoas ousarem, se atreverem a ir para a estrada de bicicleta. Só faz com que eu tenha mais vontade de compartilhar isso de bom que a bicicleta me proporciona, para que mais pessoas se atrevam a ir também. Um momento muito emocionante foi quando eu me vi em cima da bicicleta no meu primeiro dia de cicloviagem, onde deu aquele estalo de falar: cara, eu estou em cima da minha bicicleta, meus alforjes estão aqui e eu realmente estou partindo para a minha primeira cicloviagem. Aquele momento de você perceber que está acontecendo, sabe aquele estalo que você tem assim, de um sonho que você sonhou e de repente você vê realizando o teu sonho. Então, o primeiro dia meu que eu comecei por Indaial, no Vale Europeu, a hora que eu comecei a sair de dentro da cidade, começar a pegar as estradinhas para o vilarejo, eu senti: eu estou fazendo minha primeira cicloviagem. Isso foi muito emocionante. Eu comecei a rir, mas eu ria tanto que parecia que ia dar cãibra aqui na minha bochecha, de tanto que eu ria. Eu ria num êxtase de felicidade, de realmente estar realizando um sonho meu. Um outro momento foi quando eu decidi não pernoitar na pousada que eu tinha reservado e resolvi encarar minha primeira subida no trecho que seria o segundo dia, e eu resolvi fazer o Caminho dos Anjos no primeiro dia, emendar com o trecho de rodeio. E por conta disso, eu não ia ter um lugar certo para eu dormir, eu ia ter que bater palma, ia ter que procurar a casa de alguém, procurar alguém que me acolhesse, me hospedasse dentro da sua casa, bem naquele estilo roots de você não ter onde dormir e ter que pedir ajuda. Isso fez com que acontecesse o quê? A coisa mais inusitada, a coisa mais marcante na minha história de cicloviajante até hoje. Eu tenho outros episódios muito legais, muito bacanas que me marcaram muito, mas essa história de eu ter descido da minha bicicleta porque eu resbalei na estrada, a bicicleta começou a dar aquela derrapada e eu tive de começar a empurrar. Isso fez com que eu começasse a andar observando onde que eu poderia pedir apoio, onde eu poderia pedir abrigo. E isso me fez com que eu percebesse uma estradinha que ela era toda margeada de hortênsias, e esse caminhozinho que saía da estrada principal estava me levando para uma casa, e era uma casinha marrom. Quem não sabe da história da casinha marrom, quem já me leu o meu livro? Uma estradinha ali, um caminhozinho margeado por hortênsias, levava para uma casinha marrom, que tinha uma varanda enorme assim na frente. E eu comecei a chegar e falar assim: ó, de casa! E batendo palma, esperando que alguém me atendesse. Só que não saiu ninguém. Aí eu voltei a casinha, fui lá pro fundo, tinha um tanquezinho lá atrás. Eu já fui pensando assim: vou tomar meu banho de tanque aqui no meu primeiro dia de cicloviagem. E fiquei esperando ver se chegava alguém. Não chegou ninguém. Eu falei: essa casinha tá vazia, eu vou dormir aqui. Fui lá para a varanda, era uma varanda em L, tinha um sofazinho de 2 lugares na minha medida, tinha uma cadeirinha que dava para eu emendar com o sofá. E nesse dia, eu, ao invés de estar dormindo numa caminha quentinha, numa pousada, toda confortável, toda macia,
Eu dormi nesse sofazinho, emendado com essa cadeirinha. Tinha uma tomadinha do lado desse sofá, onde eu pude recarregar o meu celular, que era o meu único aparelho eletrônico na época, para questão de GPS, questão de segurança. E eu dormi ali. As pessoas me perguntavam assim: você é louca, você é maluca, você é doida, dormir numa casa vazia, você não ficou com medo de alguém aparecer, acontecer alguma coisa? Eu falei: olha, o tempo todo eu vou pedindo a Deus para me blindar em torno de mim, para me proteger e eu ter segurança de fazer minha viagem. E naquele momento eu não tive medo algum. A estrada estava passando um pouquinho longe, por fora da casa, era toda ladeada de árvores, então ninguém enxergava que eu estava nessa varanda, então eu tinha essa segurança. E eu tinha uma segurança dentro de mim. Eu estava no lugar certo, na hora certa, acontecendo tudo que era para acontecer para mim. Essa casinha marrom, ela marcou tanto para mim, que ela é o prólogo do meu livro. Eu conto essa história para todo mundo porque é um símbolo de que as pessoas que são um pouco mais fechadas, um pouco mais congeladas naquela coisa de ter algo previsível e previsto para acontecer, ficam assim: nossa, você é doida, dormir numa casa, eu não dormiria jamais. Mas isso proporcionou o quê? Com que eu visse que as coisas acontecem de uma maneira onde você absorve aquilo de bom que tem. Eu poderia sim estar dormindo numa casa confortável, numa pousada que eu tinha reservado, mas eu tinha cancelado. E eu poder vivenciar que eu tive o abrigo, eu tive um lugar seguro para dormir e que as coisas acontecem de uma maneira onde você recebe aquilo que tem para receber, te transformando. Eu senti o espírito da aventura no formato que foi a viagem toda. E essa casa, ela me proporcionou um amanhecer lindo. O céu, ele estava todo cor-de-rosa, todo amarelo, todo lilás. Isso tem uma foto no meu livro, porque foi um dos amanheceres mais lindos que eu já vivi. E aquela paz de sentir que eu estava protegida e que as coisas que iam acontecer nessa viagem iam acontecer exatamente do jeito que tinham de acontecer. Esse foi o momento mais marcante na minha vida de cicloviajante e fez com que eu realmente acreditasse que é isso que eu quero para mim. É isso, foi para isso que... eu exagero, né, falar que é para isso que eu vim ao mundo, mas, cara, é o que eu quero para minha vida hoje. Passar por cicloviagens, passar por esse sentimento de que tudo vai acontecendo da maneira que tem que acontecer. E, principalmente, essa paixão minha de falar para as pessoas, seja da forma escrita, como já é a maneira mais antiga minha, seja dessa forma, falando por vídeo, por audião, por textão, do jeito que as pessoas que já me conhecem são acostumadas a receber de mim, qualquer mensagem que eu tenha para falar sobre cicloturismo. Que eu posso falar para as pessoas que já são do meio do cicloturismo: continuem, porque cada viagem é uma viagem nova. Para as pessoas que não são, estão com aquela coceirinha de vai, encara, vai, não tem essa de não tenho companheiro, vai sozinho. Não posso tirar um ano sabático, vai um mês, vai no teu mês de férias, não tenho férias, não posso tirar, vai um final de semana, começa a ir para a estrada com a sua bicicleta. Que sejam 2 dias, que sejam 3 dias. A bicicleta na estrada, a estrada em cima de uma bicicleta, ela te transforma. Você percebe que a simplicidade da vida é que realmente é a parte mais rica da nossa viagem aqui na vida. Você percebe que as pessoas são boas, as pessoas te fazem bem, as pessoas, por mais que elas não encarem fazer essa mesma coisa que a gente faz e ir por uma estrada em cima da bicicleta, elas percebem que podem fazer o bem. Elas percebem, nós percebemos quando a gente recebe alguém na casa da gente, que as pessoas são boas, que você pode botar um estranho na tua casa, que não vai acontecer nada demais,
que você vai entrar numa casa e você vai levar essa mensagem para as pessoas, que elas podem receber o cicloviajante e trocar histórias, trocar experiências. A gente se fortalece nessa fé, nessa capacidade de acreditar no ser humano como alguém que faz bem. Que isso está muito em falta hoje em dia e é uma coisa que a gente, que é cicloviajante, é capaz de levar para as pessoas. E é isso. Um beijo para vocês.